Pegue a sua Bíblia aí na noite deste dia, abra comigo no segundo livro que escreveu Samuel, capítulo é o 13. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 13. Versículo de número 1, segundo livro que escreveu Samuel, capítulo 13, versículo 1. Se você encontrou aí, diga bem forte: eu amo a Bíblia. Vai treinando para quando você for fazer essa declaração para alguém, faz um negócio mais animado aí. Você achou, diga, eu amo a Bíblia. Se tu não tens outro para amar, aproveita e vai amando a Bíblia, aleluia. E aconteceu depois disto que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Amnon, filho de Davi, amou-a. Verso 3. Tinha, porém, Amnon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, e era Jonadab um homem muito sagaz, o qual lhe disse: por que tu, de dia em dia, tanto emagreces, sendo filho do rei? Não me farás saber a mim? Então lhe disse Amnon: amo a Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Quem pode dizer amém? E sabe que essa história bíblica é uma das mais, assim, repulsivas, sabe? É um relato, assim, muito repulsivo. É um relato que trabalha alguns temas, assim, que inclusive hoje estão muito em alta, né? Como, por exemplo, a violência contra a mulher e tudo mais. E aí eu sei que pode parecer, assim, bem inadequado a gente falar sobre esse assunto, mas eu não quero falar propriamente sobre isso. Eu quero falar sobre um desejo. Eu quero falar, na verdade, sobre desejo. Porque a verdade é que a gente vai percebendo e diferenciando ao longo da nossa vida, e vai ficando cada vez mais claro que alguns desejos pertencem a uma classe de desejos que são saudáveis, são puros, são retos, fazem bem, desenvolvem, agregam valor. Já outros desejos, outras inclinações, outras coisas, já fazem parte de um outro grupo. Um grupo de desejos, de inclinações, de coisas que trazem mal, trazem desestabilização emocional, espiritual, fazem perder, minguam nossa espiritualidade. Esse é um texto que traz muito isso. Ele está muito carregado sobre essa gestão tão má do desejo. O desejo, se mal gerido, se mal administrado, ele pode se tornar catastrófico para nós. E isso diz respeito, sim, aos nossos relacionamentos, tanto para quem já está dentro de um, como para quem ainda está em busca de um, como também diz respeito a tantas outras áreas da vida que envolvam o nosso querer, que despertem nossa vontade, carreira, dinheiro, tantas outras coisas. A má gestão dos nossos desejos, ela pode ser extremamente destrutiva. Eu quero muito que esta noite seja uma noite que blinde o seu coração. Gostaria muito que esta noite fosse uma noite que um grandioso e poderoso alerta se acendesse diante de você. E que eu, você, todos nós aqui hoje que nos propomos a estar nesta casa, pudéssemos sair daqui com uma grande bênção. A bênção de que nossa vida estará decidida num propósito. Nós não vamos perder para o nosso próprio coração. É uma história forte e ela é forte e seria uma história forte e dramática
que estamparia até capa de jornal, daqueles jornais assim bem... E ela seria uma história lamentável, uma história triste, uma história pesada, se ela acontecesse em qualquer lugar, em qualquer família. Mas ela tem a sua dramaticidade potencializada, porque é uma história que acaba acontecendo dentro da casa de Davi. E justamente por este fato acontecer dentro da casa de Davi, mas afinal de que fato estou falando? Eu estou falando sobre um príncipe dos filhos de Davi, que ele desperta o seu interesse sexual por uma moça que vinha a ser sua meio-irmã. Eu sei que isso é uma coisa que você pode dizer, mas isso... Não, eu obviamente estou longe de trazer qualquer tipo de semelhança em relação a isso em particular, com qualquer coisa que nós estejamos vivendo. Eu não estou falando sobre isto em particular, eu estou falando sobre uma ideia mais ampla, que envolve tudo isso aqui, que é desejo. Quero que você considere, que você note que por causa disso aconteceram algumas coisas. Algumas coisas que são indícios muito fortes, são indícios muito inquestionáveis a respeito de que este desejo está naquela classe de desejos que eu lhe falei há pouco. Está escrito assim, que Amnon adoeceu. Portanto, a Bíblia está dizendo que em função deste desejo, Amnon adoeceu. Não só ele adoeceu, como ele apresentou um comportamento decrescente. Um comportamento que o fez retroceder. Um comportamento que literalmente o fez definhar. Você vai observar aqui que esse quadro que se tornou físico em Amnon, foi percebido a ponto de que um parente dele, um amigo dele, melhor dizendo, se aproximou dele e fez uma pergunta que é muito interessante para a nossa observação essa noite. Perguntou assim, por que você está emagrecendo dia após dia, sendo filho do rei? Esse emagrecimento, naturalmente, não é emagrecimento saudável, aquele que a gente sempre está buscando. Aleluia, glória a Deus. Não é desse que a gente está falando. A gente está falando sobre um quadro onde visivelmente o indivíduo está definhando, a ponto de que alguém, um amigo, olha para ele e diz, como está acontecendo isso com você? Como você, dia após dia, está definhando diante dos olhos de qualquer pessoa que se atente para ver. Agora é interessante porque esse amigo, ele coloca as coisas de uma maneira muito importante de ser observada. Ele coloca assim, você está definhando, mas você é filho do rei. Como pode você definhar se você é filho do rei? É isso que ele está dizendo. Me parece, eu estou destrinchando a coisa, como se ele estivesse dizendo, me parece muito estranho, que tendo à sua disposição tudo que você tem, em vez de você se fortalecer, você se enfraquece. Me parece muito estranho que tendo à sua disposição a mesa que você tem, em vez de você se robustecer, você está definhando. É muito estranho, me parece, é isso que está no texto, me parece muito estranho que tendo acesso ao tipo de comida que você tem, tendo acesso ao tipo de recurso que você tem, você tinha tudo para estar em escala ascendente, mas está em escala descendente. O estranhamento deste homem para com o rapaz que está tomado por um desejo, que está minguando sua vida, é um estranhamento que nós provavelmente já podemos ter, eu já tive muitas vezes a respeito de alguns príncipes e algumas princesas. Príncipes e princesas que, a despeito de terem acesso a tanta coisa boa, não crescem, não melhoram, não se desenvolvem. Príncipes e princesas que, a despeito de terem acesso a uma mesa tão farta que poderia lhes proporcionar, está robustecendo o seu caráter, fortalecendo o seu espírito, melhorando, se desenvolvendo intelectualmente, espiritualmente, mas a escala que deveria ser ascendente, está se tornando descendente. Por que isso acontece? Porque esse agente aqui, esse agente chamado desejo, ele é o responsável por fazer com que alguém que deveria ter acesso a tudo que há de bom, mesmo tendo acesso a tudo que há de bom, não consegue absorver a nutrição que precisa.
não consegue se desenvolver, não consegue melhorar. É isso. Eu quero dizer a você que é exatamente isso que estes desejos fazem. Eles têm a capacidade de roubar de nós nossos melhores dias. A capacidade de roubar de nós nossas grandes oportunidades de nos servirmos com os grandes banquetes que são colocados diante de nós aqui, nesta grande corte do nosso rei. Eu queria chamar a sua atenção na noite deste dia, porque talvez você não tenha percebido, mas você não está caminhando na direção que deveria. Você deveria nesse ano estar melhor do que você estava no passado. Você deveria estar mais espiritual. Você deveria estar mais maduro. Você deveria estar mais crente. Você deveria ter se desenvolvido em tantas áreas. Mas será que um desejo não se tornou um ralo no seu coração? Será que algum tipo de coisa com a qual você tornou-se tão obcecado? Algum tipo de coisa, algum tipo de inclinação que você não percebeu, que não tinha a capacidade de coadunar com esse momento da sua vida, pelo contrário. Não tem nada a ver com esse momento é de se nutrir, esse momento é de melhorar, esse momento é de crescer, mas eu vim de Deus aqui liberar uma palavra sobre a sua vida. Todos os desejos que se constituíram em ralos no seu coração, por onde tem escoado toda a fé, toda a espiritualidade, toda a melhoria, toda a ascensão, esse ralo vai ser fechado na noite deste sábado, e assim te diz o Senhor, os príncipes e as princesas voltarão a crescer, tanto quanto devem crescer. É isto que eu vim liberar de Deus sobre a sua vida na noite deste sábado. Porque tu definhas sendo filho do rei. Porque tendo acesso ao que você tem, ainda assim, você parece não conseguir absorver tudo que deveria, tudo que poderia. É isso que o homem apresentado na Bíblia como amigo sagaz está falando para Minon. Agora, eu observo uma coisa muito importante sobre as nossas relações fraternais. Me espanta o fato de que um amigo e não um irmão, um amigo classificado na Bíblia como sagaz, é este que percebe o quadro que estava acontecendo na vida do príncipe Aminon. A pergunta que não quer calar é: onde está a percepção dos outros príncipes acerca do que estava acontecendo com ele? Aonde está a percepção dos outros irmãos dele acerca do que estava acontecendo com ele? Será que estes irmãos estão exercendo o dever básico do que diz respeito às relações da corte? Dever básico de observar, não é de controlar, mas é de observar, é de se preocupar, é de se interessar, é de perceber. A questão é que nós, às vezes, ficamos tão preocupados em ser invasivos que acabamos sendo indiferentes. Não vou repetir, vou te dar outra chance. Às vezes a gente fica tão preocupado em ser invasivo que acaba sendo indiferente. Eu não tenho o menor desejo de ser invasivo. Eu sou uma pessoa que eu tenho pânico de ser entrão. Sabe, gente, o cara que é entrão. Existe essa expressão aqui em São Paulo? Entrão. Eu tenho pânico de ser entrão. Eu chego num lugar, eu procuro um lugarzinho ali para sentar. Se me chamar para sentar, eu faço como Jesus ensinou. Senta lá atrás, cara, para você não passar vergonha. Se te chamarem, você vai dizendo. Eu tenho pânico de ser entrão. Ser invasivo é indelicado, ser invasivo é de mau tom, é de má educação. Ser invasivo é uma coisa terrível. Dentro dos nossos ambientes sociais e até mesmo fraternais, ser invasivo é uma coisa ruim, da qual eu e você, todos nós devemos evitar. Agora, por favor, só não pule de um extremo para o outro. A gente não quer ser invasivo, aí pula para o outro extremo, o da indiferença. A gente senta à mesa e traz um espelho. Não olha no olho de ninguém. A gente não percebe o que está acontecendo com a pessoa que está a 50 centímetros de nós. A gente não percebe o que está acontecendo com a pessoa que estava do nosso lado, comprando o mesmo lanche que nós. Porque nós estamos tão preocupados em ser invasivos que estamos ficando indiferentes. Mas a grande questão é que aquilo que você não percebe, o amigo sagaz vai perceber. Aquilo que você não viu, no ambiente da corte, o amigo sagaz vai perceber. E existe um grande problema. O príncipe que tem valor, o príncipe que é norteado por valores, quando ele enxerga que o outro príncipe está tomado por um desejo, ele se constitui num muro. Ele diz assim: você não vai passar por aqui.
Você não vai fazer isso com a tua vida, cara. Deus tem uma chamada na sua vida, Deus tem uma obra com você. Ele se constitui no muro, mas um amigo sagaz não. Ele não se constitui num muro entre o camarada e o desejo dele, ele se constitui numa ponte. Ele diz assim: eu te ajudo a fazer a besteira que você quer. É isso aqui que está escrito. Foi isso que o amigo sagaz fez. Em vez de ele ser um muro e dizer assim: você não vai passar para chegar no teu desejo, você não vai se destruir, não vai destruir tua vida, não vai trazer esse peso sobre você. Não, ele é como se ele deitasse, virasse uma ponte e dissesse assim: eu te ajudo a chegar onde você quer. Quando você não fizer e eu não fizer o que temos que fazer, alguém vai fazer no nosso lugar. Se eu não der o conselho que paralisa, alguém vai dar o conselho que fomenta. Se eu não der o conselho que paralisa, que trava o processo de decadência, se eu não fizer isso, alguém sagaz, que já percebeu que eu não percebi, vai chegar perto para poder dizer: cara, eu tenho um jeito de fazer isso dar certo, eu tenho um conselho legal para te dar, vai por aqui, faz por ali. Não, mas eu vim aqui com toda a vontade que é no meu espírito liberar, que nós não vamos dar esse tipo de brecha, não. Os amigos sagazes vão chegar tarde, porque os príncipes vão chegar primeiro, eles vão chegar na frente, aleluia. Quando eles vierem com os conselhos malignos e nefastos deles, alguém cheio do Espírito Santo, alguém que quer o bem de alguém como eu e você já vai ter chegado na frente e dito: ei, eu vim te lembrar, Deus tem uma promessa na tua vida, você não vai fazer isso com o teu futuro, coisas grandes de Deus ainda estão por vir, Deus está preparando o melhor para você, Deus vai te dar um casamento lindo e limpo, Deus vai te dar um relacionamento frutífero e abençoado, você não precisa meter os pés pelas mãos, você não precisa se enrolar a essa altura da sua vida, espera no Senhor, confia nele, Ele fará todas as coisas. Quantos podem dizer algo que enalteça o nome do Senhor esta noite aqui? Huracanto ia. Eu quero que você note que a presença deste homem chamado Jonadab é uma presença que incorpora um espírito. Incorpora, e espírito aqui não é espírito no sentido de incorpora uma motivação, incorpora uma conotação, e isso tudo reside profeticamente no significado do nome dele. Você vai entender. Olha o que significa o nome Jonadab. Quem é Jonadab? É o amigo sagaz que se aproximou do príncipe, observou que ele não estava bem, e em vez de frear, disse: eu dou um jeitinho para tu fazer o que tu quer. O que significa Jonadab? Repete, por favor, após mim, para eu saber que você ainda está acordado. Diga: Deus é liberal. Agora, por favor, pergunte para mim: é ou não é? É. Deus é tão liberal que eu estou aqui hoje. E você também. No usufruto da liberalidade de Deus, eu saio do Rio de Janeiro, venho até aqui São Paulo para poder pregar para vocês, porque Deus dá livremente, dá oportunidade, dá privilégio, dá honra. Deus é liberal, sim ou não? Sim, não há problemas quanto a isso. O problema é quando você deturpa o conceito de liberalidade de Deus. O problema é quando você torna o conceito da liberalidade de Deus elástico para atender às suas conveniências e às suas vontades. Deus é liberal? Sim. Só que nenhum homem tem o direito de encaixar na liberalidade de Deus o que Deus nunca liberou. O problema aqui não é sobre Deus ser liberal, o problema aqui é sobre colocar no bojo da liberalidade de Deus, no escopo da liberalidade de Deus, um ato e um gesto que não condizem com a liberalidade de Deus. Quem é Jonadab? Jonadab é toda pessoa, é todo discurso, é toda narrativa que tenta ampliar a liberalidade de Deus para além do conceito bíblico. Jonadab personifica toda a narrativa, toda a mensagem, todo o discurso que tenta envolver-nos e fazer-nos crer que Deus libera aquilo que, segundo diz este livro, não está liberado. O conceito da liberalidade de Deus, se deturpado, se levado a níveis que não estão na Bíblia, aí a gente começa a entrar num problema. E eu preciso chamar a sua atenção para uma questão.
Qual? Os Jonadabes estão por aí. Eles estão nas redes sociais. As narrativas deles impregnaram os vídeos, impregnaram as redes sociais. E o que eles buscam? Construir narrativas que fazem com que as pessoas que já não conseguem lidar com uma vida de privações, porque uma vida na fé é uma vida de privações, ser privado dos seus desejos. Jesus disse: aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e venha após mim. Só que as pessoas que não querem lidar com isso, as pessoas que não querem negar-se a si mesmo, elas estão esperando de boca aberta um discurso cuja narrativa envolva isso. Pode. E se pode, eu quero. Se pode, eu abraço. Se pode, eu vou aderir com a maior facilidade do mundo. Ah, mas eu vi na internet. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Se você procurar na internet se chuchu com camarão é cancerígeno, é capaz de ter alguém dizendo que é. Porque a internet é uma terra onde as pessoas buscam provar as teses mais mirabolantes do mundo. E se tem uma coisa medonha e assustadora, é que cada vez mais Jonadabes estão ganhando voz e vez na internet para falar a jovens como nós. Como nós, poxa vida. Como vocês. Em que busca, pastor? Na busca de fazer com que você tenha uma visão deturpada sobre a liberalidade de Deus. Você senta-se numa cadeira como essa, não é porque hoje eu estou aqui, é porque você come uma comida boa aqui todo dia. E aí o seu pastor instrui você, ele te diz os limites da Bíblia, ele te fala sobre a circunscrição do aprisco, ele te diz sobre a cerca do aprisco, sobre os limites a serem respeitados. Ele leva você ao entendimento de uma vida de renúncia, uma vida de santidade, uma vida de consagração. Mas alguém faz uma exegese mirabolante, puxa uma palavra do hebraico, uma outra do grego, e constrói uma ideia de que é permitido coisas que Deus jamais, nem mesmo cogitou permitir. Então guarde o seu coração, hoje, amanhã e sempre, porque se aqui tem palavra de vida, na internet não falta palavra de Jonadab, narrativa de liberalismo barato, de permissividade barata, mas eu ainda acredito numa geração pautada pela palavra do Senhor. Oh glória! Oh glória! Não vão faltar narrativas de um liberalismo barato, uma permissividade barata, que não condiz, não tem absolutamente nada a ver com o que as Escrituras propõem, com o que o Espírito Santo propõe. Eu quero profetizar que o teu coração seja guardado no Senhor, que a tua mente seja guardada no Senhor, e que contra todos esses ataques desta liberalidade exacerbada, dessa libertinagem que estão chamando de liberdade de graça, que a nossa mente seja guardada no Senhor, e que no Senhor guardados cumpramos seu propósito, sua vontade, demos frutos dignos de arrependimento e ganhamos a eternidade. Quem pode dizer algo como glória a Deus, algo como aleluia, algo como louvado seja o nome do Senhor? Você vai se encontrar com essas pessoas, elas estão se proliferando, elas estão dando cria, elas estão fazendo discípulos de forma muito acelerada. Você vai se encontrar com estas pessoas. Você vai encontrar-se com elas não só na tela do seu computador ou do seu telefone, você vai se encontrar com elas nos seus ambientes acadêmicos, você vai se encontrar com elas no trabalho. Quem são estas pessoas? Pessoas tomadas por essa narrativa liberalista, pessoas tomadas por uma ideia, tomadas por um conceito que não é bíblico, por um conceito que não é verdadeiro, por um conceito de permissividade, onde tudo é possível, tudo é permitido, onde toda e qualquer coisa pode ser relevada como se não fora nada, como se consequências não existissem, como se o pecado não deixasse marcas, ainda que o sangue de Cristo nos cubra, as consequências são uma realidade, muitas delas podem acompanhar a vida de alguém para sempre, mas esse discurso tornou-se um discurso repudiado.
Mas ele é o discurso bíblico e verdadeiro. Guarda o teu coração, guardemos o nosso coração. Quando este falso guardião da liberalidade de Deus, quando este pregador de uma liberalidade falsa se aproxima de Aminon, o que ele tem a dizer para ele é: eu posso fazer seu desejo acontecer. Eu tenho uma ideia para que o seu desejo aconteça. E deu uma ideia para ele, e deu mesmo. Só faz assim, faz assim, faz assim. Você não quer a menina? Você não quer ela? Mas me parece difícil, mas não é. Vai assim, finge que você está doente, fala que você... E arrumou um estratagema sórdido. E o Aminon cumpriu aquele estratagema sórdido, e por ter cumprido aquele estratagema sórdido, exatamente o que ele queria acabou por acontecer, e por ter acontecido exatamente aquilo que ele queria, ele desgraçou sua vida, desgraçou seu futuro, porque ele não atentou para algumas coisas. Tem uma coisa que eu fico maravilhado em Deus, é a capacidade que Deus tem, de mesmo quando a gente insiste em tomar a direção errada, Deus vai lá e vai colocando placa de retorno na nossa frente. Irmão, você não tem ideia da quantidade de placa de retorno que muita gente ignorou até acabar no penhasco. Antes de ele chegar no penhasco, Deus colocou dezenas de placas de retorno na frente dele. Ele ignorou todas elas até cair no próximo penhasco. Ninguém que tenha escolhido uma direção errada poderá dizer que não foi advertido por Deus. Ninguém que está hoje na noite deste sábado aqui poderá jamais dizer que não foi advertido por Deus. Você pode até fingir em algum momento que esqueceu dessa noite, mas Deus sabe que essa noite existiu. Placas de retorno. Códigos que Deus coloca sabiamente, para que aqueles que sabem ler esses códigos possam perceber que está ali seus sinais. Os nãos é Deus dizendo não, Deus dizendo não vá por aí, Deus dizendo não vá por aqui, Deus dizendo não faça isso, Deus dizendo não faça aquilo. Olhe como alguns códigos estão presentes nessa história. Perceba isso, aguça o seu entendimento. Olhe como alguns códigos estão presentes nessa história. Aminon, com sua boca, ele diz assim para o seu amigo sagaz: eu quero ela, mas me parece dificultoso. Eu quero ela, mas me parece complicado. Ok, vamos lá. Qual o nome da menina em questão? Tamar. Estou falando para você sobre códigos. O que significa o nome Tamar? Palmeira. Alguém aqui consegue imaginar o acesso à copa de uma palmeira como sendo fácil? Alguém aqui consegue imaginar que você simplesmente chega numa palmeira e sobe, escala, acessa? É fácil assim? É por isso que ele está olhando para a palmeira e está dizendo: é difícil. É o código que Deus está estabelecendo para dizer: é difícil porque não é acessível a você, porque não é para você, porque não é para você acessar, porque não é para você querer. Só que quando nós estamos obcecados por uma ideia, ainda que, pensa, lembra de como é a palmeira, né? Aquele tronco longilíneo. Como é que você agarra ali? Você sobe como? Não tem como acessar. Mas quando a pessoa está querendo muito, ela vai lá, pega uma ripa, bate uns pregos, improvisa uns degraus, aí sobe um, sobe dois, insiste em acessar, tenta contato, aí quebra o degrau, ele se quebra todo. Aí chega aqui na igreja, todo lascado, todo lanhado, todo arranhado. Aí vem o bálsamo de Deus. Aí vem o ambiente de cura, Jesus restaura. Aí vai ele no outro dia e continua pregando, tentando acessos, forçando degraus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existem muitos desafios que aparecem diante de nós para isso, para serem transpostos. Mas existem muitas coisas que estão parecendo para você difíceis, justamente porque Deus está dizendo: não é para você acessar isso. É por isso que está tão complicado de chegar, é porque nunca é para que você chegue. É por isso que a comunicação não flui, é porque não é para existir. É por isso que você tenta e só se rala e se machuca cada vez mais. Porque Deus me trouxe aqui para te dizer: quando for para você acessar algo que for da minha parte, você não vai precisar de improvisos e nem de arranhões. Você vai perceber que a fluidez do acesso quererá dizer que eu estou nisso desde o início. Há um outro código que está aqui nessa história.
O personagem central, os personagens centrais, ele, Amnon, 22 anos. Ela, Tamar, 15 anos. Vou começar por ela. Ela, Tamar, 15 anos. Ele, Amnon, 22 anos. Qual o número que existe na distância entre 15 e 22? Qual o número que existe na distância entre 15 e 22? 7 na Bíblia representa o quê? Vamos de novo. Qual o número que existe na distância entre 15 e 22? 7 na Bíblia representa o quê? Então a perfeição estava onde? Na distância. Você foi embora, eu vou tentar outra vez. Ela tinha 15, ele tinha 22. Qual o número que existe na distância entre 15 e 22? 7 na Bíblia é o quê? Então a perfeição estava onde? De quem, pastor? Olha como ele é bobinho. Olha que... De onde? De lugares, de pessoas, de laços, de abismos, dos quais você já identificou. É preciso que nós entendamos que hoje, ou certas distâncias são respeitadas, ou nunca alcançaremos o padrão da perfeição. Pastor, o padrão da perfeição não existe. Se não existisse, Deus não teria dito para Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Mas não é perfeição do jeito que você está pensando, é perfeição dentro de um padrão que Deus estabeleceu. É alcançar a plenitude de um nível que Ele sabe que é possível. Não é ser perfeito de acordo com o que eu penso, porque eu posso achar que perfeição para você está aqui. Mas Deus olha, sabe até onde você vai e diz, não, está aqui. Se você chegar aqui, para mim já está perfeito. Perfeição para Deus é você alcançar o máximo do que Ele sabe que você pode em justiça, correção, ética, fé, moralidade. Só que o grande problema sobre perfeição é que perfeição é um conceito, é um ideal difícil de se alcançar, é muito fácil de se perder. Vou dar um exemplo muito claro aqui sobre isso. Não vou demorar muito não, que eu sei que vocês querem ouvir a música e deixar Deus agir em algo lá embaixo. Aleluia. Eu vou dar um exemplo muito simples para que você compreenda o que eu quero dizer quando digo que perfeição é um conceito, um estado difícil de se alcançar e fácil de se perder. Pense comigo um artista plástico, ok? Que está trabalhando numa obra há muitos anos, dia após dia. Dia após dia ele trabalha naquela obra. O que ele está objetivando? Perfeito. Até que um dia, anos após, ele olha para aquela tela e chega a uma conclusão: está perfeito. Ele dá a última pincelada do último traço, do último centímetro cúbico, olha para aquela tela e diz assim: terminei. Exausto, mas agradecido, feliz em ter atingido aquele estágio. Ele tira seu avental, entra no toalete anexo ao seu ateliê, está ali lavando o seu rosto, pensando sobre o tempo em que ele esteve envolvido naquele projeto que acabou de ficar. Só que a família estava recebendo a visita de uma outra família. E tinha uma criança de 7 anos. Que entrou no ateliê, enquanto o nosso artista estava no lavabo. Pegou o pincelzinho, achou tão bonitinho, foi lá na tela e deu uma pinceladinha só. Uma só. E o trabalho de anos para que a perfeição fosse atingida foi quebrado. Eu disse uma pincelada só. O quadro que você demora muito tempo para construir só precisa da pincelada de um moleque. O quadro que você demora tanto tempo para construir, só precisa da entrada, da passagem de um inconsequente pela sua vida, só. Na parábola que o profeta Natan contou para Davi, para ilustrar o pecado de Davi, o profeta Natan contou uma parábola onde o cara que desgraçou a vida de um homem era alguém que, segundo a parábola, é apresentado como um viajante. Na parábola, ele vinha de viagem, passou, desgraçou e foi embora. Alguém está me entendendo?
essa parábola ensina-nos muito sobre estas pessoas cujas incursões na nossa vida são muito relâmpago. Elas só aparecem para cumprir um propósito destrutivo e desaparecem logo depois. Eu quero que você me ouça na noite desse dia. Eu não vim aqui jogar conversa fora. Eu vim ser um profeta de Deus para a tua vida. Guarde as telas que você está trabalhando. Guarde-as do ataque, da interferência, dos inconsequentes, dos moleques, das molecas. Guarde seu coração, seu testemunho, sua castidade, sua santidade, sua fé, sua pureza. Guarde sua vida, guarde sua família, guarde seus sonhos, guarde-os bem guardados. Não trabalhe tão arduamente neles para depois expô-los como se não fosse coisa alguma. Não trabalhe tão arduamente neles para depois deixá-los para serem acessados por qualquer pessoa. Não, guarda, guarda, guarda. Ramanchei. Oh, glória a Deus. Para isso, meu irmão, você tem que aprender a respeitar a distância. Com distância não se negocia. Olha para alguém do teu lado, diga para ele, com distância não se negocia. Ou você entende isso, ou você vai viver de tropeço em tropeço. Não se negocia com distância. Distância é um princípio inegociável. Você, a essas alturas, já percebeu de quem, do que, de onde. Então, meu irmão, para de negociar com a distância. Estabelece uma distância e para de negociar. Acabou. É aquele lugar, estabelece uma distância e acabou. É aquela pessoa, estabelece uma distância e acabou. É um assunto, é uma lembrança, então estabelece uma distância e acabou. Para de ficar provocando sua própria vida. Para de ficar se colocando em zona de risco. Qual o sentido de você já ter definido quais pessoas, lugares ou lembranças são prejudiciais a você e continuar se aproximando disso? Continuar acessando isso, identifica e isola. Identifica, isola. É dele, isola. É ela, isola. É aquela lembrança, isola. É aquele lugar, isola. Identifica e isola. Esse é o código. Alguém me ouviu? Diga amém. Placa de retorno 1, placa de retorno 2, placa de retorno 3. Estava em salão dentro de casa, fingiu que estava doente, foi lá e disse para o seu pai, pastor Ney, Davi, um homem segundo o coração de Deus, papai, estou muito doente, não quero comer, só vou comer se a Tamar fizer a comida. Pilantra. E Davi, o homem segundo o coração de Deus, caiu na lábia do moleque. Tem uns homens que são segundo o coração de Deus, mas eu acho que eles são segundo o coração de Deus, mas eles se esqueceram de quando eles tinham 15, quando eles tinham 18, quando eles tinham 22. Eles são segundo o coração de Deus, mas eu acho que eles pensam que os filhos deles são desprovidos da mesma carga hormonal que os indivíduos comuns. Eu vejo uns homens tratando os filhos deles, eu acho que eles pensam que ele tem déficit hormonal, que não tem testosterona, que ele tem algum tipo, tem um sangue do cordeiro, não sei o que eles pensam. Então Davi entrou nesse negócio, acreditou na conversa, resultado foi a moça preparar a comida. Na verdade, o texto apresenta o que ela estava preparando como um bolo. E o texto coloca uma questão muito interessante. O texto diz que quando o bolo ficou pronto, Amnon chamou Tamar, ela traz o bolo até ele. Quando ela traz o bolo até ele, é ali que ele vai se envolver. Eu quero que você atente para isso aqui. Você percebeu qual foi a última placa de retorno? Cada segundo que aquele bolo estava no forno, era um segundo que Amnon poderia ter usado para repensar o que ele estava fazendo. Enquanto o bolo não ficava pronto, aquele último gatilho para que a moça chegasse até onde ele estava, não poderia acontecer. Portanto, cada minuto que se passava com o bolo no forno, era uma placa de retorno. Uma placa de retorno. Uma placa de retorno. Uma placa de retorno. Eu quero que você considere uma coisa. Você sabe o que o inimigo, ele gosta muito de plantar?
Sabe o que o inimigo gosta muito de convencer as pessoas? Disso aqui que eu vou lhe dizer agora. Não dá mais para voltar atrás. Você já está muito envolvido nisso. Você já chegou longe demais. Você já quis demais. Você já pensou demais. Só que eu venho denunciar essa mentira na noite desse dia e dizer para alguém: dá tempo de voltar atrás, sim. O bolo está no forno, mas ainda não está pronto. Então abre a porta do forno, tira ele do jeito que ele está, abre a primeira lixeira que você achar, joga dentro, aborta qualquer tipo de projeto ou de plano que vai ser para enaltecer o coração do teu adversário e para entristecer o coração do teu Senhor, porque nesta noite de sábado aqui, Deus me trouxe para dizer: ainda dá tempo. Eu não sei o quanto você pensa estar envolvido em alguma coisa, mas Deus me trouxe para dizer: ainda dá tempo. Oh, aleluia. Você sabe o que Amnon fez? Mandou todo mundo que estava ao redor dele sair. E sabe o que todo mundo que estava perto dele fez? Pergunte o quê? Saiu. Agora pergunte, por quê? Porque eram todos servos, todos subalternos. É muito comum que uma pessoa que está enveredada por um caminho mau, ela tente se cercar de pessoas que lhe sejam subservientes. Porque todo mundo que é subserviente a alguém nunca vai questionar as decisões dessa pessoa. Portanto, se tem uma coisa que você que está querendo acertar na vida deveria fazer, é não se cercar de gente subserviente a você. Cerque-se de gente que sabe tanto ou mais do que você, para que quando você faça qualquer coisa estranha, elas te perguntem por quê. Sabe por que muita gente, estou falando algo para você que eu não tenho nenhum tipo de alegria em dizer. Sabe por que muitos líderes se arrebentaram? Sabe porque muita gente em altas posições da igreja brasileira, da igreja mundial, se arrebentaram porque fizeram o que Amnon fez. Se cercou de gente subserviente. Nunca foram questionados em nada. Nunca foram confrontados em nenhuma das suas decisões arbitrárias e nem absurdas. E por isso se arrebentaram como se arrebentaram. Se cerque de gente que olha no teu olho e te pergunta, por quê? Se cerque de gente que tem a capacidade de achar estranho algo que você esteja fazendo e que não se sinta constrangido em te perguntar por que você está fazendo desse jeito. Só que a verdade é que a gente tende a se cercar de gente subserviente para que exatamente todo o nosso comportamento estranho, se notado, não seja mencionado por ninguém. E se mencionado como é subserviente, a gente dá uma volta, dá uma desculpa, fala alguma coisa, o cara ainda vai acreditar. A gente ainda arruma até um argumento teológico, e o cara, como é subserviente, vai dizer, amém, glória a Deus, aleluia, poxa, que lindo. Você vai fazer isso mesmo com a tua vida, que glória. Poxa, eu posso fazer com a minha também? Você precisa se cercar de gente que esteja, de preferência, um patamar acima de você. Gente que já tenha vivido mais do que você. Gente que conheça sobre Deus, sobre a fé um pouquinho mais do que você. Traga essas pessoas para perto de você. Traga uns amigos bons. Uns amigos bons. É bom não, é pouco, é bom. Uns amigos bons que tem coragem de olhar no seu olho e dizer assim, que negócio é esse, camarada? Que parada esquisita é essa aí que tu está fazendo? Por que tu está com esse negócio? Por que tu ficou todo estranho, todo ressabiado aí com esse telefone de uma hora para outra? Por que você ficou todo... Não, é que eu apertei aqui e apagou tudo, apagou. A verdade é que quanto mais você escolhe inteligentemente as pessoas que te cercam, elas não só te cercam, elas são um cinturão ao teu redor. Eu queria que você estendesse a mão, eu estou sentindo Deus aqui, que você estendesse a mão sobre alguém na sua direita e na sua esquerda, diga para ele, um cinturão ao seu redor, gente que vai te dizer coisas, que você vai ficar bicudo, gente que vai te dizer coisas que você vai ficar com raiva, mas que vai te ajudar a não se arrebentar, não se prejudicar, é esse tipo de gente que eu profetizo, que será um cinturão ao seu redor, aleluia, glória a Deus.
Para com isso, para de escolher pessoas para andarem perto de você baseado nisso. Gente subserviente, gente que sempre diz sim, gente que sempre concorda. Não, eu quero gente que discorde de mim. Eu quero gente que tenha a capacidade de me colocar numa sinuca de bico. Eu quero gente que tenha a capacidade de me olhar no olho e dizer assim, está muito esquisito o que você está fazendo, por que você está agindo assim? Eu quero gente que ande comigo e que tenha a capacidade de olhar para mim e dizer assim, você não era assim? Eu não te conhecia assim? Ô, meu irmão, eu queria ter um outro desfecho para lhe dizer sobre essa história, mas não tenho. O desfecho foi trágico. Trágico, trágico. Aconteceu uma coisa terrível nessa história. Só que você sabe que, muitas vezes, quando alguém se envolve em coisas tão pesadas, às vezes ele tem a ideia de que tudo simplesmente vai ser esquecido. Só que o problema é que nessa história tinha alguém que estava disposto a não esquecer. Alguém que estava diretamente envolvido, o irmão da moça em questão, Absalão, que nunca foi flor que se cheirasse. Absalão era o tipo de cara que exercitava vinganças como pratos que se comem frios. Ele não tinha pressa. Ele esperou 2 anos. Quantos anos eu disse? Com 2 anos se passaram, e eu estou encerrando, com 2 anos se passaram, a Bíblia diz que Absalão chamou todos os irmãos para uma festa, para um banquete. Inclusive chamou Aminon também. E Aminon pensou que estava tudo superado, tudo esquecido. Que a agressividade, a estupidez, a violência que ele cometeu tinha sido completamente esquecida. Mas Absalão, como eu lhe disse, o irmão da moça, era um cara que comia o prato da vingança gelado. Ele chamou o Absalão os seus servos, disse assim, olha, quando eu der uma ordem para vocês, não importa em que ponto da festa a gente estiver, quando eu der uma ordem para vocês, vocês vão se levantar e vão matar o Aminon. Estão ouvindo? Ok. A festa começou a rolar, rola daqui, rola de lá, música, dança, como toda festa, comida. E Aminon participando da festa, sem saber que aquela festa ia se tornar seu velório. Porque de repente a Bíblia diz que Absalão deu um grito para os seus servos foram contra Aminon e o mataram ao fio da espada. Ele caiu morto no meio de uma festa, na presença de todos os seus irmãos. Quando aquilo aconteceu, a Bíblia diz que todos os príncipes subiram nas suas montarias e saíram correndo. Imagina você sair da sua casa para uma festa, de repente tem um homicídio no meio da festa. Um irmão seu, morto por um outro meio-irmão seu. Olha a confusão. Só que aconteceu uma coisa muito curiosa, muito curiosa. Eu peço que você triplique a sua atenção. É a última coisa que eu quero que você ouça, absorva e seja impactado nesta noite, pelo menos pela minha palavra. Alguém, segundo diz a Bíblia, correu mais rápido do que todos os príncipes. E segundo diz a Bíblia, pastor Ney, este mensageiro, a Bíblia o apresenta como um mensageiro. Ele chega até Davi, eu penso que ele chega, né? Puxando ar, meu rei, eu tenho uma coisa para dizer. E Davi dizendo, fale homem, meu rei, oh meu Deus, nem sei por onde começar. Fale homem, é sobre a festa, fale sobre os seus filhos. O que aconteceu, meu rei? Absalão matou todos os filhos do rei. Opa, fala para o teu vizinho, acorda ele e diga, opa. Foi isso que eu acabei de narrar para você que aconteceu na festa? Quantas pessoas morreram? Quem foi assassinado na festa? O que o mensageiro falou para o rei Davi? Todos morreram, mas quantos tinham morrido? Pastor, mas o que isso tem a ver comigo, conosco, com o nosso tempo, com nossa geração? Atente. Isso que a Bíblia está colocando para nós está acontecendo agora. Pastor, o que está acontecendo agora? Mensageiros estão espalhando notícias. Notícias que, em vez de darem conta de falar sobre questões pontuais, estão se tornando questões genéricas.
Alguém não diz assim, fulano caiu. Alguém diz assim, ninguém mais presta. O mensageiro não diz para Davi, um filho seu morreu. O mensageiro diz, você não tem mais ninguém. Você sabe o que os mensageiros querem falar sobre esta geração? Não tem mais ninguém. Porque a verdade é que uns de fato caíram. Uns de fato desistiram. Uns de fato não dão mais testemunho. Uns de fato desmaiaram na fé. Mas isso não é sobre todos, isso é sobre uns. Só que o mensageiro quer dizer, não há mais quem adore. Só porque alguém parou de adorar. O mensageiro quer dizer, não há mais integridade entre os pregadores, só porque alguém se mostrou sem integridade. O mensageiro quer dizer, não há mais juventudes que se interessem pelo fogo do Espírito, só porque uma comunidade tem uma juventude que se esfriou. Então, qual é o meu e o seu papel? É mostrar para esta sociedade, é mostrar para os ouvidos daqueles aos quais o mensageiro mentiroso enganou, que na verdade, pontualmente há quem caia, quem desista, quem esmoreça, mas no todo, os príncipes ainda estão de pé. No todo, os príncipes ainda adoram, ainda tem fogo, ainda querem viver uma vida pura. No todo, ainda tem quem adore, quem cante, quem glorifique, quem pregue. Oh, eu não vou permitir que questões pontuais maculem o todo. Os príncipes estão vivos.